Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ediva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar como fazer a minha receita pessoal de uma deliciosa salsicha empanada. E eu não quero apenas fazer essa receita, eu vou te ensinar todas as dicas e segredos para você deixar a salsicha mega crocante. E fica comigo até o final, porque aqui estão todas as dicas e segredos para você nunca mais errar nessa produção de salsicha empanada. Vamos lá para o passo a passo? Cem gramas de margarina com 80% de lipídios. Eu preciso de 1 litro de caldo de tomate. Anote aí no seu caderninho, 300 gramas de tomates, sem sementes, tá bom? Aqui eu tenho 600 ml de água e eu vou bater no liquidificador. Aí você pode estar aí pensando, ela precisa de 1 litro de caldo. É porque o tomate aqui vai aumentar o volume. Então, primeiro eu vou bater no liquidificador. Se não der 1 litro de caldo de tomate, eu vou inteirar com água. Agora eu vou bater. Olha só, pessoal, deixa eu ver aqui. Olha, não deu 1 litro de caldo. E eu vou inteirar com um pouco de água. Pronto. Agora eu tenho 1 litro do caldo de tomate. Escreva uma dica aí no seu caderninho. Se você não tiver o caldo de legumes, e o caldo de legumes, você compra em lojas que vendem produtos de especiarias, produtos naturais, sabe, pessoal? Ó, caldo de legumes. Se você não encontrar aí na sua cidade, aí você vai usar para 1 litro do caldo de tomate, você vai usar 1 cubo do caldo de frango. E como ele é gorduroso, você vai diminuir na margarina. Você não vai usar 100 gramas de margarina, você vai usar 80 gramas de margarina. Aí vai ser 1 litro de caldo de tomate, 1 cubo do caldo de frango e 80 gramas de margarina. Se você for usar o cubo, tá bom? Refogue a cebola no fogo baixo. Não refogue para que ela fique escura. Você tem que refogar para que ela fique translúcida, transparente, sabe, pessoal? A nossa cebola já está transparente e agora eu vou adicionar 1 litro do caldo de tomate. Pessoal, essa massa de tomate, ela é maravilhosa. E o cheiro que tá aqui? Agora eu vou levar esse caldo para o fogo e vou adicionar a farinha de trigo. E eu só posso adicionar a farinha de trigo aqui no caldo depois que ele estiver fervendo. Mas antes disso, você tem que fazer uma coisinha aí. Passe a farinha de trigo pela peneira. Pronto, já passei a nossa farinha aqui pela peneira. E agora eu vou levar o caldo para ferver. O nosso caldo já está fervendo. Desligue o fogo. Escreva isso aí no seu caderninho. E essa dica é muito importante, principalmente se você está começando. Para colocar a farinha, você pode colocar toda de uma só vez. E tire a panela da boca do fogão. Não se preocupe com a aparência que você vai ver. Aí você pode pensar que não vai dar certo. Continue misturando, até que toda a farinha fique envolvida no caldo. Toda a farinha aqui, ó, já está envolvida no caldo. Agora eu vou levar a panela para o fogo baixo, e vou cozinhar essa massa por uns 5 minutos, ou até que ela solte do fundo da panela, porque a farinha de trigo aqui, ela só está envolvida no caldo, ela não está cozida. Então, eu preciso levar para o fogo para cozinhar. A nossa massa aqui, ó, já está cozida e ela já está soltando do fundo da panela. Agora, eu vou colocar em uma bancada. Para sovar a massa, use um rolo. Não pegue na massa com ela quente, porque você pode queimar a palma de suas mãos. Deixe a massa esfriar um pouco.
A nossa massa, ela já está em uma temperatura em que eu consigo pegar. Agora aqui, ó, eu vou sovar essa massa. Na verdade, essa massa ela já está sovada, porque quando eu passo o rolo aqui, ela já sova um pouco. Eu vou fazer isso aqui por uns 3 minutos. Agora eu vou dividir essa massa em porções de 100 gramas. Você escolhe aí qual o tamanho que você quer modelar o seu salgado. Como é um salgado grande, eu vou modelar com 100 gramas de massa. Aqui eu tenho 16 unidades com o peso de 100 gramas e sobrou essa porção aqui com o peso de 84 gramas. Anote aí a quantidade no seu caderninho. E para facilitar a modelagem, bolei as porções. Aqui eu tenho 12 salsichas e eu vou colocar por cima aqui. Não coloque água fervendo, tá? A água é bem morninha. Eu deixo na água por uns 5 minutos. Pronto, pessoal. Passado esse tempo, agora eu vou secar. E escreva essa dica aí no seu caderninho. Você tem que secar. Não modele as salsichas com elas úmidas assim, porque quando você colocar ela na massa para modelar, a massa não vai grudar na salsicha. Então você tem que secá-las. As nossas salsichas já estão sequinhas. E escreva outra dica aí no seu caderninho. Nunca use as salsichas congeladas e também não use elas geladas. É por isso que eu coloco na água morna, porque aí, ó, ela fica em temperatura ambiente e fica ótima para trabalhar. Pegue uma salsicha e corte. Você não vai cortar até o final. É só a quantidade que dê para você encaixar algum recheio aqui dentro. Aqui dentro eu vou colocar requeijão cremoso e você pode escolher a marca aí de sua preferência. Você também tem a opção de colocar um pedacinho de queijo mussarela ou qualquer um outro queijo aí de sua preferência. Escolha a opção bisnaga porque fica melhor de trabalhar, tá, pessoal? Aí, ó, você vai fazer isso. Apenas isso. Pronto, e elas ficam assim. Agora vamos empanar. Pegue uma porção da massa. Você vai abrir a porção da massa no comprimento da salsicha. Olha, já dá. Agora aqui eu vou só abrir para que a massa fique mais larga um pouco. Pronto, olha, já dá para fechar. Aí você vai pegar essa parte aqui do recheio para baixo assim, ó. E aí você vai fechar. Faça esse movimento para que não fique ar dentro do salgado. Aí agora você vai fazer isso. Pronto, e aqui está o nosso salgado. E eu vou fazer assim com todos.
Pronto, pessoal, todas empanadas. E para que elas fiquem desse jeito aqui, ó, com essa borda batida desse jeito aqui, você finaliza batendo na bancada. E aí ela fica assim, tá vendo? Eu fiz assim com todas, olha. Tá vendo? Dá pra perceber, né, pessoal? Que a borda tá batida. Então, faça assim que o acabamento fica ótimo. Aqui eu tenho farinha panko. Eu já tenho aqui no canal mostrando passo a passo de como eu faço a minha farinha panko. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. E se você não tiver a farinha panko, você pode usar a farinha de rosca tradicional. Eu vou fazer uma misturinha porque eu quero que o nosso salgado fique bem crocante. Aqui eu tenho 500 ml de água, 3 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento e 1 colher de sopa de creme de cebola. Eu quero que esse salgado fique bem crocante, então eu faço essa misturinha aqui. E escreva essa dica aí no seu caderninho. Se você quiser adiantar sua produção, você pode, desse jeito que está aqui, ó. Você só vai cobrir e deixar na geladeira. Eles duram na geladeira por 3 dias. Não deixe mais do que 3 dias. Caso contrário, você pode congelar. E agora eu vou levar para a geladeira e vou deixar lá por no mínimo 1 hora. Por que eu vou resfriar os salgados? Eu faço isso principalmente se você está começando. Anote essa dica aí no seu caderninho, porque isso evita que o empanado solte, os salgados ficam mais crocantes e isso garante uma excelente fritura. E aqui eu quero que você escreva essa dica aí no seu caderninho. Sobrou massa. E quem nunca, hein, pessoal, que trabalha com salgados e acaba o recheio? O que é que eu faço agora? Eu posso colocar frango, queijo, carne moída, rechear aí com um recheio de minha preferência. O que que você faz para aproveitar a massa quando você não tem recheio? Eu tenho aqui no canal mostrando como aproveitar a sobra da massa. Essa dica de como aproveitar a sobra da massa é assim, nota 1000. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. Ai, gente, cadê meu like? Eu vou esperar. Obrigada, viu? Valeu. Agora eu vou colocar lá na geladeira por no mínimo 1 hora. Passado esse tempo, agora eu vou fritar. Para saber se a temperatura do óleo está correta, coloque 1 colher de pau. Se fizer bolinhas ao redor, já está bom. Pronto, pessoal, salgados fritos. E olha só bem de perto, que salgado lindo. Perfeito, né? Gente, e o cheiro? Aí eu vou experimentar, pessoal. Peraí. Gente do céu. Não, peraí, pessoal. Vocês precisam fazer esse salgado. Gente, a massa, com esse gostinho de tomate, essa crocância, o requeijão cremoso aqui na salsicha. Gente, bom demais. Vou deixar aqui de lado que eu preciso terminar aqui a gravação. Depois eu volto ali. Essa massa de tomate, show de bola. Aqui eu tenho papel toalha e saco de papel. Vocês compram esse tipo de saco em lojas que vendem produtos para festa ou em casas de embalagens. Se você quiser, você pode também usar outro tipo de embalagem aí, tá? Isso aqui é só uma sugestão.
Aqui no saco eu coloquei 6 unidades. Aí agora é só dobrar. Colocar sua etiqueta e entregar ao seu cliente. Olha, escreva uma dica aí no seu caderninho. Nunca, mas nunca, tá, pessoal? Coloque o grampo aqui nas embalagens, porque isso é muito perigoso. Quando o cliente abrir, o que pode acontecer? O grampo pode cair aqui no lanche e aí não fica legal, né, pessoal? Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.